Olá, eu sou o acadêmico José Victor, graduando de Engenharia Mecânica, orientando do professor Paulo Zidanski e bolsista de iniciação científica do Laboratório de Máquinas Térmicas e Motores da UDESC. Hoje eu estarei apresentando a minha pesquisa na área térmica, cujo nome é Estudos de perfis alternativos para aletas planas, definição de desempenho para otimização. Diversas técnicas já foram criadas com o objetivo de aumentar a eficiência nos trocadores de calor. Dentro do nosso próprio laboratório, estudaram-se algumas dessas técnicas anteriormente, como a utilização de aletas que visa aumentar a área superficial do trocador de calor, analisando os efeitos da taxa de transferência de calor por meio da convecção forçada. E, posteriormente, um estudo de perfis alternativos de aletas planas como forma de aumentar a eficiência do trocador de calor. Com isso em mente, a minha pesquisa tinha como objetivo unir ambas as técnicas para obter parâmetros relacionados ao desempenho térmico do equipamento, a fim de se obter uma redução de massa no trocador de calor. As aletas utilizadas são de alumínio puro e as mesas utilizadas por Hauber. Foram analisadas 3 diferentes aletas, sendo a aleta referência lisa e as outras duas com entalhes em forma de losango, que possuem diagonais de 32 mm e 48 mm. Analisando a influência da taxa de transferência de calor em cada um dos tipos de aletas. Os valores dimensionais dos trocadores de calor e entalhes foram retirados do trabalho de Hauber e foram utilizados como referência para obtenção dos valores de velocidade e temperaturas do escoamento e dos tubos do trocador de calor. Para o procedimento experimental, também obtidas por Hauber, se deu da seguinte forma. A velocidade do fluxo e sua temperatura na entrada são medidas com um anemômetro digital colocado dentro da seção teste. As temperaturas da superfície dos aquecedores foram lidas através de um data logger por termopares do tipo K, que também foram soldados nos aquecedores. Considerando que não existe resistência de contato na solda, por se tratar do mesmo material, os valores da resistência R e tensão V foram medidos diretamente, utilizando o multímetro digital. Para garantir a repetitividade das medições, Hauber fez 2 medições experimentais para cada diferente tipo de aleta. Os dados utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram a temperatura e velocidade do escoamento do ar dentro do túnel de vento e a temperatura superficial dos aquecedores para cada trocador de calor experimentado, como também as resistências usadas para o mesmo, junto com a tensão média da rede elétrica e o fator de potência. Com o fim das medições experimentais, dá-se o início a um processo iterativo nas simulações numéricas para obter o coeficiente convectivo médio, a eficiência da superfície aletada e o calor trocado por cada aleta. Primeiro arbitra-se um valor para H. No caso, utilizamos como base os valores de Gonzalez. Depois calculava-se os calores QS, QF e Qmax. Com isso, obtínhamos o calor total e, por fim, a eficiência da superfície aletada. Sabendo o U do problema, achava-se um novo H e calculava-se o erro relativo φ, e comparava-se ele com a tolerância estipulada para H. Quando essa for atingida, pode-se finalizar o processo. Para a análise numérica, foi utilizado o software comercial ANSYS Fluent. As simplificações adotadas para a solução do modelo numérico são estado estacionário, convecção uniforme da aleta, fluido incompressível, coeficiente de calor médio, H0, é assumido para ambos os lados laterais da aleta com extremidades adiabáticas. A temperatura média da superfície dos aquecedores TS é assumido como sendo a temperatura base da aleta. As resistências de contato térmico entre aquecedores e aletas é reduzida em montagem da aleta aquecedor configurada com interferência e aplicação da taxa térmica. As resistências de contato foram negligenciadas. O processo numérico foi validado verificando-se quantas iterações e número de elementos eram necessários para a convergência do número de Nusselt. Esta análise foi realizada utilizando dados experimentais do trocador de calor com aletas de referência a uma velocidade de 7,2 metros por segundo, onde 4 iterações foram avaliadas para cada tamanho de malha. Pode ser visto aqui que, a partir da 4ª iteração, onde o número de Nusselt apresenta uma variação mínima de 0,07%.
Além disso, este outro gráfico mostra que a malha com 127.000 elementos é suficiente para simulações, considerando que o erro relativo é de 0,47% em comparação com a malha mais refinada. Para a validação do método numérico, fez-se uso das correlações empíricas de Scoa, Kaminsky-Gross e Gonzalez. Os resultados obtidos a partir das correlações empíricas foram comparados com os resultados da malha selecionada para simulações. Esses resultados corroboram que a malha escolhida descreve de forma satisfatória os parâmetros de transferência de calor dos equipamentos aletados. O maior desvio relativo obtido foi de 8,4% em relação à correlação empírica de Kaminsky-Gross para uma faixa de Reynolds de 30.000. Verificou-se que os entalhes da aleta influenciam diretamente a troca de calor do arranjo proposto no trabalho. Observou-se que, para um entalhe de 48 mm, menor foi o número de Nusselt, com diminuição de até 17,23% em relação à aleta de referência. A redução média do número de Nusselt para aleta com entalhe de 32 mm foi de 6,44%, e do entalhe de 48 mm foi de 15,96%. Pela métrica watts por quilograma em função do número de Reynolds mostrada no gráfico, foi possível perceber que a aleta com entalhe é uma boa alternativa para a redução de massa, já que a transferência de calor obtida pelas aletas praticamente não se altera, mesmo com o número de Nusselt diminuindo. Por fim, os autores desse trabalho sugerem que, para trabalhos futuros, uma investigação numérica seja feita para verificar a influência da resistência de contato nas soldas sobre um método numérico experimental e o quanto ela afetará nos resultados obtidos para o desempenho do trocador de calor. Essa era a minha pesquisa e muito obrigado pela atenção.